Olá, meus caros. Estamos aqui com uma temática interessante, eu diria até edificante, para a gente analisar, debater ou discutir, sempre com respaldo bíblico. Nessa oportunidade, nós vamos falar sobre o cabelo das mulheres. Há muita polêmica em torno, porque tem gente que chega ao extremismo de dizer que nada pode. Quando falo gente, são pregadores, líderes, instituições religiosas. Será pecado a mulher cortar o seu cabelo ou simplesmente aparar as pontas do seu cabelo? É isso que nós vamos falar nessa oportunidade. Primeiro aos Coríntios 11, que nos fala sobre versículo 2, 11, 2. Eu vos louvo, irmãos, porque em tudo vos lembrais de mim e retendes os preceitos como vô-los entreguei. Mas quero que saibais que Cristo é a cabeça de todo varão, e o varão a cabeça da mulher, e Deus a cabeça de Cristo. Paulo aqui está falando de cabeças, de superioridade, de submissão, de autoridade e de submissão. Cristo é a cabeça de todo varão, ou seja, Cristo é a autoridade e o varão é submisso à autoridade de Cristo. E o varão é a cabeça, a autoridade da mulher, e ela submissa, mas em temor e amor, nada com relação a machismo, a maus tratos, coisas dessa natureza. Mas quero então que saibais que Cristo é a cabeça, e todo varão e varão a cabeça da mulher, e Deus a cabeça de Cristo, ou seja, Deus acima de Cristo, Deus autoridade, Cristo a submissão, pelo menos o Deus encarnado, Deus humano, que demonstrou claramente que ele era obediente ao Pai, humilde e submisso à sua autoridade. Versículo 4. Todo homem que ora ou profetiza, tendo a cabeça coberta, desonra a sua própria cabeça. O que diz a expressão cabeça coberta? É estar com chapéu? É estar com boné? É estar com lenço? Não, a cabeça coberta que está se falando aqui é o cabelo encobrindo a cabeça ou o rosto. Todo homem que ora está orando ou profetizando, falando, pregando ou até mesmo falando em tom profético da parte do Senhor, deve estar com o cabelo tosquiado, cortado, porque desonra para a sua própria cabeça. Quem é a sua própria cabeça? É a cabeça dele? Não. A sua própria cabeça é quem? É Cristo. Porque Cristo é a cabeça de todo varão. Então é desonra para a sua própria cabeça, que é Cristo. Porque Cristo é a cabeça de todo varão. Tem pessoas que lêem esse versículo e nem percebem isso. Acham que é a cabeça da pessoa. Não, é a cabeça de Cristo. Porque a gente tem que fazer a associação do texto anterior. Um texto fora do seu contexto vira pretexto para heresia. Por isso você tem que ler todo o versículo para entender melhor. Não adianta você pegar um versículo isolado e começar a criar uma doutrina. Vamos seguindo. Versículo 5. Mas toda mulher que ora, ou profetiza, como falei, orar, pregar ou falar em tom profético, com a cabeça descoberta, desonra a sua própria cabeça. Que vem a ser a sua própria cabeça, quem? O varão. Desonra o varão. O varão com cabelo comprido desonra a Cristo, e a mulher com cabelo curto desonra o varão, porque o varão, como disse no versículo 3, é a cabeça da mulher. Mas toda mulher que ora ou profetiza com a cabeça descoberta desonra a sua própria cabeça, porque é como se estivesse rapada. Se está descoberta, isso quer dizer cabelo curto, é como se tivesse rapada.
Versículo 6, inclusive o chave e até bastante emblemático. Portanto, se a mulher não se cobre com véu, tosquia-se também. Mas se para a mulher é coisa indecente tosquiar-se ou rapar-se, que ponha o véu. Porque nesse versículo 11 do capítulo... Aliás, nesse versículo 6 do capítulo 11, criaram, eu diria, várias doutrinas ou radicalismos a partir desse versículo. Por exemplo, na Igreja Congregação Cristã do Brasil, a mulher é obrigada a colocar o véu, que pode também ser chamado de mantilha. Obrigado. Além do cabelo, é obrigado a colocar o véu para orar. Porque senão está desonrando quem? A Jesus não, o varão, como nós vimos aqui. O homem. E aí que é interessante. Como que lá na igreja está desonrando o varão, se quando ela está com o varão não estaria desonrando, né? Meio complexo isso. É claro que tem a questão da obediência, da reverência. Se o varão, que é a autoridade sobre a mulher, ele obedece à sua autoridade, que é Cristo, a mulher tem que obedecer nesse sentido. Mas vamos lá, sem ter muita discussão sobre isso. Portanto, se a mulher não se cobre com o véu, tosquia-se também. Aí eles dizem, por conta desse versículo, que deve usar o véu, que quem não usa o véu quando está orando ou pregando está errado, está em pecado, pode ir até para o inferno. Dizem também que não pode a mulher cortar o cabelo, ou seja, quando a mulher está fora do templo, o cabelo é o véu, e começam essa doutrina. Mas para analisar o contexto. Se a mulher não se cobre com véu, tosquia-se. Se ela não está cobrindo com véu, tosquia-se também. É equivalente a tosquiar. O que significa a palavra tosquiar? De acordo com o dicionário, é cortar rente. Ou de acordo com o grego, queiro, o queró, que exatamente dá a tradução para tosquiar, seria a mesma coisa que barbear-se, que cortar ou rapar, tá? E rapar inclusive o pelo. Então, quer dizer, se não cobre com véu, tosquia-se também, ou seja, rapa também. Mas se para a mulher é coisa indecente, que não é certa, tosquiar-se ou rapar-se, que ponha o véu. Se eu ficar só nesse versículo aqui, vai dar jus à doutrina da Congregação Cristã do Brasil e dentre outras pentecostais, inclusive aquela mesmo que eu pertencia à Igreja Deus e Amor, não na questão do véu, mas na questão de não cortar as pontas do cabelo, né? Aqui tem essa questão e do véu, que é mais só na Igreja Congregação Cristã do Brasil. Mas pense bem, nós temos que analisar o ponto de vista cultural da época. Nós estamos em que lugar aqui? Nós estamos em Coríntio. Aonde que é Coríntio? Na Grécia. Cultura grega. Paulo era o que? Grego? Romano? Judeu? Paulo era judeu e aprendeu, obviamente, algo dos romanos, porque Roma subjugava Israel naquela época, os judeus daquela época. Assim sendo, nós temos no mínimo três culturas. Nós temos a cultura judaica, a cultura romana e a cultura grega. Na cultura judaica, nós temos a questão do véu muito claro. A mulher, que era pudica, santa, ela utilizava o véu, que traduzia em pureza. Quem não utilizava o véu, e aí a mantilha mesmo, era considerada ramira, prostituta, na cultura judaica. Na cultura grega, eles não utilizavam o véu como parâmetro de mulher pudica santa, mas sim o cabelo. A mulher que tinha cabelo
comprido era considerada uma mulher santa, e a mulher que tinha cabelo curto, raspado, era considerada uma prostituta. E com relação ao mundo romano, né, nós tínhamos aquela perversidade do mundo romano misturado com o mundo grego, por conta do panteão grego dos deuses, e aí fazia aquela miscelânea toda e era depravação em cima de depravação. Tanto é que o apóstolo Paulo, quando chegou em Roma, falou várias verdades ali contra todo tipo de depravação sexual. Porque para eles, tanto faz como tanto fez. Então, analisando do ponto de vista da cultura desses povos na época, nós percebemos o seguinte, que de um lado era o véu mesmo, a mantilha por parte dos judeus, do outro era o cabelo. Paulo, instruído pela sabedoria de Deus, disse o seguinte, que na igreja de Coríntio ele não queria que nenhuma mulher fosse comparada à rameira ou confundida com a tal, ou com elas. Portanto, se fosse para ter cabelo curto, que utilizasse o véu. E se não fosse para ter, obviamente, o véu, que usasse o cabelo. O que não poderia é o cabelo cortado, porque era sinônimo de prostituição. Tanto é que aqui em Coríntios tinha um templo que comportava 20.000 pessoas, chamado Templo de Afrodite, a deusa da sensualidade, da lascívia, onde tinha sacerdotisas prostitutas adorando a Afrodite. E essas sacerdotisas, elas rapavam seu cabelo, tinham um cabelo curto. E tinham que, a cada ano, pegar alguém desconhecido dali, ou se prostituir com alguém desconhecido dali. Era um ritual pagão religioso da deusa Afrodite. Então, Paulo falou para os coríntios exatamente para diferenciar a cristã, que cultuava o Senhor, daquela que era pagã e cultuava a deusa Afrodite. Por isso que ele dá ênfase ao cabelo. Bom, dito isso, vamos seguindo os versículos. O varão, pois, não deve cobrir a cabeça, porque é a imagem e glória de Deus, mas a mulher é glória do varão. Como eu disse, a cabeça da mulher é o varão e também é a glória. Bem como a cabeça do varão é a glória de Deus, ele submete a Deus. Depois eu vou ver a mensagem de vocês. Porque o varão não provém da mulher, mas a mulher do varão. Porque também o varão não foi criado por causa da mulher, mas a mulher por causa do varão. Porque disse Deus, é bom que o homem não ande só, vou fazer uma mulher, uma coadjuntora a ele, tirou das suas próprias costelas e fez uma mulher. Portanto, a mulher deve ter sobre a sua cabeça sinal de poderio por causa dos anjos. Todavia, nem o varão é sem a mulher, nem a mulher sem o varão no Senhor. Aqui Paulo deixa claro que ele não está sendo machista e nem feminista. Ele está dizendo que nem o varão e nem a mulher são alguma coisa ou maiores um do que o outro no Senhor. Nem o varão é sem a mulher, nem a mulher é sem um varão. Para eles existirem e haver, melhor dizendo, aquela união maravilhosa que Deus já falou desde Gênesis, uma só carne, um só osso, é necessário o quê? A união de ambos. Portanto, não tem como um estar acima do outro, porque daí não vai ter união, harmonia, amor, cumplicidade, reciprocidade, etc, etc. Portanto, como a mulher provém do varão, assim também o varão provém da mulher. Paulo aqui acaba com o machismo, né? O varão também provém da mulher, no conceito cristão da coisa, porque ninguém é mais do que ninguém, porque tudo vem de Deus. Foi Deus que fez. Macho e fêmea. Vamos seguindo. Versículo 13. Julgai entre vós. É decente que a mulher ore a Deus descoberta?
E aqui Paulo não está dizendo para nós julgar agora. Era aquele povo julgar. Era uma epístola, uma carta para o povo coríntios, de acordo com a cultura da época e da igreja em Coríntio, na Grécia. Julgar entre vós, é decente que a mulher ore a Deus descoberta? Pergunta. Resposta 14. Ou não vos ensina a mesma natureza que é desonra para o varão ter cabelo crescido? A natureza. Qual é a natureza? A physis aqui, que vem do grego. É a natureza da cultura grega? Ou é a natureza que Deus criou? Ou seja, o homem natural, a mulher natural, a ordenança natural do Senhor. Se ficarmos como ordenança natural do Senhor, nós percebemos que exatamente Deus quer que o homem ande sem um cabelo comprido. Não é isso? Mas me parece que não é isso. Porque você deve lembrar do voto. Qual era o voto? De Nazireu. O que era o voto nazireu? Era deixar o cabelo crescer livremente. Até que chegado um dado momento, cortava-se o cabelo. Quem fez esse voto? Sansão. Tinha poder no seu cabelo. Onde você encontra isso? Em Juízes. Em Juízes 1, 3, 4, 8. Ou 13, 4, 8. Enfim, está no livro de Juízes. Eu já não me recordo mais os versículos. Outra pessoa da Bíblia que utilizava cabelo grande, que era até pesado. Filho de Davi, Absalão, que teve seu cabelo preso, um toco de árvore, vamos dizer assim, e depois veio o seu próprio irmão e o matou. Veio Dalila, enganou Sansão, cortou o cabelo e perdeu a força. Paulo, entre aspas, fez um voto de Nazireu. Porque o voto era o seguinte: deixar o cabelo crescer, crescer, chegava dado momento, raspava-se. Paulo raspou o cabelo. Muitos teólogos entendem que seria o voto de Nazireu. Pode não ser, mas também pode ser. A Bíblia também não deixa isso claro. Quer dizer, Paulo deixou o cabelo crescer até um dado momento, depois foi lá e rapou. Então, se a gente percebe no Velho Testamento que tinha homens cabeludos e que faziam até votos, a natureza que Paulo está falando aqui não é a natureza de Deus, que ele quer que o homem fique com cabelos tosquiados, rapados, mas sim é a natureza cultural da Grécia. Era o costume grego. Em julgar entre vós mesmos é decente que a mulher olhe a Deus descoberta? Ou não vos ensina a mesma natureza que é desonra para o varão? Ele lhe foi dado em lugar de véu. Aqui Paulo faz a associação do costume na Grécia, da mulher ter cabelo crescido para diferenciar daquela que não tem cabelo crescido ou curto, que seria que tivesse cabelo crescido pudica, santa, beata, vamos dizer assim, e a outra rameira. Aí segue o versículo 16. Mas se alguém quiser ser contencioso, nós não temos tal costume nem a igreja de Deus, ou seja, não ter contenda nesse sentido. Paulo respeitando a cultura na época, porque se fosse a cultura judaica, a mulher, para não ser considerada prostituta, rameira, ou para ser considerada uma mulher de Deus, era necessário usar o véu. Então percebemos claramente que quem quiser usar o véu, usa o véu, a mantilha. Quem não quiser, não usa. E quem quiser utilizar o cabelo comprido até lá nos pés e não cortar, nós vamos entrar nisso aí. Para os cabelos, faça isso também. O que não pode é raspar o cabelo. Ou ter o cabelo tosqueado, rapado rente. Ter esse cabelo, a mulher ter esse cabelo aqui que eu tenho. Porque você vai olhar para ela e vai pensar o quê? Que ela é um homem. E o que a Bíblia diz? Não haja vestes, né? Pode ser também
o próprio comportamento, a gente pode interpretar, que está lá em Deuteronômio 22:5, do homem na mulher e vice-versa, não é isso que está descrito lá? Não, vamos ler. 22:5. Não haverá trajo de homem, trajo, né? Trajo de homem na mulher, e não vestirá o homem vestido de mulher, porque qualquer que faz isso, a abominação é ao Senhor teu Deus. Ou seja, o trajo do homem, dependendo da cultura, é cabelo curto. Então, a mulher não pode ter esse cabelo curto, mas sim um cabelo comprido. Agora, a Bíblia não diz o tamanho do cabelo, se é 1 metro de cabelo, se é 30 centímetros, 40 centímetros, porque tem muitos exageros que devem ser analisados para serem tirados. Por exemplo, as mulheres ou irmãs africanas, o cabelo delas não cresce. Fica mais ou menos aqui. Você olha assim, olha, cortou o cabelo, não, é natural delas, não cresce. É cabelos Black Power ou, enfim, tem outra nomenclatura. Fica aqui. Aí já o outro cabelo cresce até lá nos pés. Se a mulher não fizer um coque, ela vai pisar em cima dos cabelos, capaz de até cair, né? Ou o cabelo ficar preso, como já havia até cenas aí lamentáveis, numa escada rolante, ou preso em algum lugar, porque a pessoa ainda quer aquele cabelão deixar o cabelo solto na rua. E até uma falta de higiene, eu diria, em algum ponto. Porque a Bíblia, meus caros, ela diz que aqui Paulo está falando de algo cultural, e ela, se for para considerar que não é para a mulher ter cabelo comprido, ela não diz o tamanho desse cabelo. Se ela dissesse, não, a mulher tem que deixar o cabelo crescido. Mas o cabelo crescido, até que tamanho? Ficar com o cabelo crescido. Poderia estar assim um versículo. Ou deixar o cabelo crescido até o fim da vida. Depois a gente também não percebe que Paulo vai mencionar isso em outras epístolas. Ou seja, isso que ele falou aqui não diz respeito à questão da salvação. Não quer dizer que cortar o cabelo vai para o inferno. Ah, mas o poderio do anjo. A questão do poderio do anjo é a obediência ao Senhor, como o varão tem que ter a obediência no sentido de estar de acordo com os bons costumes, com a moral, que é cortar o cabelo, não está comprido, e a mulher não está com o cabelo curto. Mas não diz o tamanho. Olha, interessante, o poder dos anjos. É claro que a Bíblia não fala no caso de Sansão, mas Sansão tinha poder no cabelo comprido. Então a questão é o cabelo comprido. Mas não é isso, a questão é do voto, no caso de Sansão. Tem mais coisa para falar, eu vou ver as mensagens de vocês, depois eu vou continuar, não pensa que é só isso. Pai do Senhor, Lenice Gonçalves, boa noite, André Sars. Na sua opinião, nós mulheres devemos orar com cabelos soltos? Cheguei, Gracinha Vieira. Cada um é cada um. Eu mesmo sinto de Deus de não cortar meus cabelos, Elza Lucas. Sim, você entrou no ponto nevrálgico central da questão. O que é? A obrigação. A mulher não pode estar obrigada a fazer algo que não esteja na Bíblia claramente. Nem o homem, no caso. A Bíblia não diz a mulher que cortar o cabelo vai para o inferno. Não. Ela relata um costume e que às vezes o servo de Deus tem que se ajuntar ao costume, ou seja, se ajustar àquele costume para não ser malquisto. Por exemplo, se você vai para um outro país e descumpre leis lá, que no Brasil não seriam descumprir leis, você tem que ter em mente que tem que fazer o que aquele país quer, senão vai realmente passar lá como um bandido. Como tem uma lei, acho que é nos países do Oriente Médio, que para entrar dentro dos templos muçulmanos a mulher tem que vestir a burca ou véu.
senão é desrespeito. Pode ser até punida lá por conta das leis que existem, já que são estados teocráticos. Perceba? No Brasil, nós temos a liberdade de expressão, nós temos um estado laico. Você pode se comportar da maneira que achar melhor. E que, obviamente, à luz do evangelho, não seja contrária à palavra de Deus. Agora, tem locais que você tem que se adequar à cultura ou ao costume. Paulo está falando aqui de questões culturais e de costume. No judaísmo, véu. Na Grécia, cabelo comprido. Mas não dizia o tamanho do cabelo comprido. Então não pode ser uma regra. Deve ser algo de livre e espontânea vontade das pessoas de Deus. Na Congregação Cristã do Brasil e dentre outras igrejas, criam até visões, até sonhos, dizendo: olha, o anjo está guardando os fios das irmãs, porque Deus está fazendo milagres com o cabelo das irmãs. Idolatria ao cabelo. Isso não existe, meus caros. Não existe mesmo. Paulo aqui fez uma comparação. No judaísmo é o véu, aqui na Grécia é o cabelo, então o cabelo é igual ao véu no judaísmo, é isso? Para que não haja confusão, para que as pessoas entendam que essas mulheres são cristãs e não são rameiras, não são prostitutas, meretrizes. É isso. E se fosse para a gente cumprir algo de acordo com esse aspecto cultural, o certo seria o quê? A mulher não usar o traje de homem, o cabelo de homem, que seria esse cabelo aqui, e o homem não usar o traje de mulher, que seria o cabelo até aqui assim, que você olha de longe, parece que é uma mulher. Seria isso. Lembrando que na questão da barba, os judeus usavam barba. Na Grécia, todos depilados. No Egito, todos depilados. Questão de costume. Por isso que quando sai do calabouço José, se entra diante do rei faraó, ele se barbeia. Porque era a tradição. E se ele não cumprisse aquilo de se barbear, o rei talvez não receberia ele. Então perceba que tem a questão cultural que a pessoa tem que se adaptar. Tem que se adaptar. É a mesma coisa você entrar dentro de uma igreja e não respeitar a igreja. Você tem que aceitar ali conforme a ritualista, costume daquela congregação. Vamos usar o exemplo da Congregação Cristã do Brasil. Eu já tive até informações, eu nunca visitei a igreja, mas tive informações. Se é a pessoa, a mulher é visitante, tem algumas congregações que dão o véu para a mulher entrar lá, que nem é membro da congregação, mas é visitante, tem que usar o véu. É o costume daquela congregação ali. Agora, não queira dizer que aquele costume é uma norma, um princípio bíblico, que é uma doutrina bíblica, que vai levar a pessoa para o céu, e aquelas que não usam o véu quando estão orando, quando eu digo véu, é a mantilha mesmo, né? Não é o cabelo, vão para o inferno, aquelas que não utilizaram. Veja que Paulo fala sobre o véu do judaísmo e o cabelo na Grécia, comprido. Se uma utiliza o véu, e é tanto fora como dentro do templo, o cabelo também da mesma maneira, qual é o pecado da pessoa chegar diante de Deus, seja qualquer o tempo que for, e orar sem a mantilha, o véu? Segundo ponto, qual é o pecado, também, se a pessoa quiser utilizar o véu fora e dentro do templo, também não tem pecado. Então, veja que é algo que a gente deve ver, analisar com cuidado, ser equilibrado e entender que tem esses porém. Com relação a parar a ponta dos cabelos, a Bíblia fala em tosquiar, cortar rente. Não está dizendo de aparar o cabelo. Porque quando você vai tosquiar uma ovelha, que essa expressão, essa palavra advém de tosquiar a ovelha, você vai lá, tosca a ovelha, né? Você não apara o cabelinho da ovelha lá, você tira a lã toda da ovelha, deixa ela despenada, vamos dizer assim. É que pode dizer, né? Sem a lã. Fica só ela e a pele, um pouquinho do pelo. E é isso que Paulo estava combatendo, para que as mulheres não tivessem aquele costume pagão de cortar o cabelo, como o meu está aqui, ou até mesmo de rapar.
porque estava servindo a deusa Afrodite da sensualidade, sendo que nem as sacerdotisas desse tempo pagão. É isso. Inclusive, recentemente eu escutei minha mãe falando de uma prima minha que se converteu, se batizou e o cabelo dela tá grande e ela perguntou para a mãe se era pecado ou não cortar o cabelo. E como a mãe não é membro de igreja, eu já expliquei alguma coisa para a mãe, não sei se ela passou para ela. E aí tava uma polêmica e tal. Não tem pecado, o que não está na Bíblia não tem pecado cortar, aparar as pontas ou cortar o cabelo, vamos dizer, pela metade, desde que seja comprido aqui, passando das costas, esteja por aqui, ou que a gente vê de longe que é uma mulher, não fica um cabelo curto que nem de homem. Inclusive eu expliquei isso para a mãe, porque quando a mãe era do mundo, não conhecia a verdade, a mãe usava um cabelo que nem o meu assim, ó. Quando ela me teve, inclusive, tem uma foto, eu tô lá com alguns meses, no braço dela, o cabelo dela é que nem o meu. Aquilo estava equivocado, mas ela não conhecia a verdade. Depois ela começou a deixar o cabelo um pouquinho crescer. Porque se você olha de longe parece um homem, não é verdade? É por conta desse aspecto. Aí muitos vão dizer, então é pecado a pessoa que tem leucemia que rapa o cabelo. Não. Aí é exceção à regra, né? Pelo amor de Deus. Exceção à regra. Ah, o cabelo caiu. Exceção à regra. Como eu disse lá do povo africano, as mulheres, o cabelo delas não cresce muito, fica por aqui. Estão em pecado? Não. Deus entende tudo. Se a gente entende que é tão falho, que é tão sem instrução, que usa poucos por cento da nossa intelectualidade, como dizem pesquisa, que a gente não chega nem a utilizar 20, 30% do nosso cérebro, imagina Deus, né? Então é para analisar. Eu queria encontrar uma passagem, acho que está em Gênesis, que tem uma mulher que chega a cortar o cabelo. Não, rapar no cabelo, né? Eu acho que era a prostituta mesmo, né? É que já faz tempo que eu li essa passagem e eu não me recordo. Se alguém pudesse me ajudar aí, teve uma mulher que a Bíblia fala que ela pegou e raspou o cabelo, cortou o cabelo. Se eu não me equivoco, era em Gênesis. Se era Gênesis 38. Não sei, vamos ver se eu encontro aqui. Enfim, tinha uma narrativa sobre isso que eu estou falando aí. Vamos ver se tem mais alguém se manifestando. Ah, sim, exatamente, de Judá e Tamar. Gênesis 38, 15. E vendo a Judá, teve uma prostituta porque tinha coberto o seu rosto. Olha a questão de costume, né? Aqui é a questão do costume. O Judá ele era filho de Jacó, né? E tem a tribo de Judá, obviamente, a tribo que o Senhor Jesus veio, né? E vendo a Judá, teve por uma prostituta, porque ela tinha coberto o seu rosto. Ou seja, ela estava utilizando um véu que não era bem verdade, que não era ela. E dirigiu-se para ela no caminho e disse: Vem, peço-te, deixa-me entrar. Portanto, não sabia que era a sua nora. E ela disse que darás para que entres a mim, né? Inclusive, ele achava que ela não era. Ah, ele pensou que ela era uma prostituta porque ela tinha coberto seu rosto. Então, aqui a questão cultural é o seguinte: já ao cobrir o rosto, o cabelo ou o véu já tinha sinônimo de prostituição nos tempos bíblicos lá de Abraão, que é antes da lei. Depois, possivelmente, após a lei, é que tem essa configuração do véu. Acho que é isso, se eu não me equivoco. Que em cima da hora é meio difícil a gente raciocinar, né? O pessoal lá do conteúdo edificante estão tudo aqui, né? Tá bom, maravilha. Pensei que não ia vir aqui, só que eu tenho que aqui nas lives depois colocar o pessoal aí com, se tiver alguns que vêm incomodar, né? Moderadores. Por enquanto nós não temos isso. A paz do Senhor Jesus. A Karine está aí, a Andressa também. Boa noite. Então, em suma é isso. Não pode ser uma obrigação. E espontânea vontade.
Inclusive, tem como base, ou podemos trazer como base, Romanos, eu já estou falando desse capítulo há muito tempo, né? 14, que fala sobre a tolerância para com os fracos da fé. Ora, quanto ao que está enfermo na fé, recebeu, não em contenda sobre dúvidas, porque um crê que de tudo se pode comer e o outro, que é fraco, come legumes. O que come não despreza o que não come não julgue o que come, porque Deus o recebeu por seu. Isso aqui não dá liberdade para a pessoa pecar. Isso aqui é um parâmetro, um norte para ter equilíbrio, porque toda regra tem a sua essência. Deus trata cada um de uma maneira diferente. Porque se fosse assim, as prostitutas, os ladrões, os homicidas, os homens perversos não alcançariam a salvação do Senhor. Seriam só para os santos. E Jesus disse que não veio para os sãos, mas sim para os feridos. E cada ferido, ou cada ferida, cada doença, tem um tratamento diferenciado. Não é verdade? Então tem que analisar com o seu equilíbrio. A instituição ou a igreja às vezes impõe coisas que não são do evangelho, são antibíblicas, que fazem as pessoas ficarem ali subjugadas com aquele fardo, com aquele jugo, faz até sofrer, ficar paranoica, neurótica, porque às vezes ela veja, ela, por exemplo, no caso das mulheres do cabelo, a mulher vê a outra cortando o cabelo, aí já dá a dissensão. Ah, cortou o cabelo, eu não corto. Ela tem que ser punida. Não, eu tô aqui e não estou punida. Está no regulamento interno da instituição. Perceba, dá uma polêmica grande. Ocasiona celeumas e mais celemos. Tudo por falta de discernimento das coisas. E sem falar que às vezes a irmã passa vexame na via social, no seu trabalho, no seu lar, porque tá lá com aquele cabelão que poderia cortar. Aí fica rindo, ah, lá vai a cabeluda. Por exemplo, eu tava num banco, não faz muito tempo, tava lá uma irmã com cabelo. Eu não vou julgar. Eu, se eu pudesse ajudar a irmã lá, eu ajudava. Aí ficaram com os. Bom, não gosto de dizer essa palavra, né? Porque é meio pejorativo, mas ficaram lá tirando onda, o sarro da cara dela, porque aquele cabelão, o cabelo dela vinha quase que aqui nas pernas. E demoraram até a atender ela. Colocaram outras pessoas na frente e demoraram o quê? É, crente, cabelão, aquela coisa. Porque tem aquele preconceito, né? Mas às vezes a pessoa também não vigia, porque ela estava com o cabelo solto. Precisa estar com aquele cabelão solto, por que não amarra? Se é que quer usar aquele cabelo. Hã? A irmã perguntou se nós podemos usar, se as mulheres podem usar o cabelo solto ou preso na hora de orar. Isso independe também, não é para criar polêmica. Se a mulher quiser usar cabelo solto, tudo bem. Pentear, tudo bem. Se tiver em casa, pode orar do jeito que o cabelo estiver. Não tem problema nisso. Agora, às vezes pode ter um problema na questão do cabelo solto, é o seguinte, tá num local que tem muito vento. Aí o cabelo fica né? Ou tá na igreja, tá lá o ventilador, ou como eu já vi isso, né? Na época que eu congregava, ou ar-condicionado, mais o ventilador no caso, aquela ventania, aí tá a irmã no lado, fica aquele cabelo voando em cima da irmã. Como uma vez também eu fui falar com alguém, e a irmã tava com o cabelo solto e bateu o vento, veio os cabelos tudo em cima de mim. Né? Às vezes você até come um cabelo. Pessoa, meu Deus, amarra o cabelo. Se quer usar um cabelo grande, amarra. Senão, não tem pecado cortar, não. O anjo não vai tirar a bênção, não, não vai tirar a coroa. Deus não vai impedir você de ser salvo porque cortou o cabelo um pouco. E se o homem, por exemplo, outro caso, estou falando mais da mulher, mas entrou também no caso do homem que eu falei do voto de sanção, cabelo comprido. E se o homem quiser fazer, por exemplo, um voto de sanção, que é do Antigo Testamento, ok, mas se quiser fazer para doar o cabelo, qual é o problema? Para pessoas que têm leucemia, tem que rapar, passar pela quimioterapia e perde o cabelo todo, aí vão fazer peruca. Ou fazer até implante de cabelo. Tem pecado? Deixar o cabelo crescer, depois cortar e doar o cabelo. Não tem. Inclusive, um youtuber muito famoso fez isso. O Nando Moura. Um cabelão, aí todo mundo julgava ele, ah, tá no inferno. E ele se diz cristão. Ah, no inferno. Agora cortou o cabelo tá até careca. Fez uma espécie de voto de Nazireu. Que a palavra Nazireu quer dizer separado.
Pai do Senhor, verdade, o cabelo é uma revelação da parte de Deus. Sim, o povo fica escandalizado, só com preconceito. Já passei por isso, pois é. O cabelo comprido é lindo, mas desde que não seja obrigação. Se a outra irmã lá acha que cortar um pouquinho, 2 dedos do cabelo, ou uma partezinha parar, ok. Não vamos julgar por conta disso. Porque o cabelo já está comprido, o que não pode ter esse cabelo, como eu disse, o que a Bíblia está condenando, e isso num aspecto cultural, é esse cabelo que eu estou aqui e todo rapado. O cabelo da mulher tem que passar das orelhas, descer, aí sim, é o cabelo comprido. E o dos homens não pode passar das orelhas, ou não pode cobrir o rosto. Pronto, é isso. Aí eles criam uma série de polêmica, porque a irmã vai pro inferno, porque corta o cabelo, porque o Espírito de Deus está entristecido. Eu já vi isso tudo, né? Eu vi gente dando revelação assim. É. É claro que naquela época eu não tinha tanto conhecimento como eu tenho hoje. Mas eu já achava um pouco estranho. Porque eu começava a pensar, nas outras nações, as mulheres têm um cabelo por aqui. E elas podem deixar que o cabelo vai ficar por aqui. A outra irmã lá, coitada. Ou não sei se é porque tem muito hormônio, não sei porque, o que acontece no sentido biológico, né? Porque tem pessoas que elas podem deixar até o cabelo crescer, mas não cresce. E é no Brasil mesmo, não é as de cultura da África ou é, as irmãs já com uma cor preta, né? Ou, enfim, entender. Hoje em dia você não pode falar nada. Né? É a cultura afrodescendente, pronto. De acordo com o politicamente correto. Aí a outra não pode. Por exemplo, a minha avó, já idosa, lembrando que quando chega uma certa idade, o cabelo começa a cair também, né? Tem outra problemática. Aí a avó ficava vendo o cabelo dela cair. Eu ficava olhando ela no espelho. Aí colocava aquele grampo, arrumava o cabelo. Ah, queria que Deus me abençoasse com o cabelo viesse aqui. Aí eu ficava pensando, né? Eu não queria dizer para ver não ofender. Pô, mas a avó tá já idosa, tá caindo cabelo naturalmente. Depois também ela teve leucemia, não foi tão grave a leucemia e fazia também cair um pouco do cabelo, natural. Na CCB sim não pode. Mas eu já vi irmãos pregando aí da CCV, tá? CCV não, perdão, CCB, que pode ser até equivocado de acordo com a norma, mas não pode ser uma obrigação. Se a irmã cortou um pouquinho, não teria muito pecado. Ele falou. Um voto de sanção, Carlinhos. Ok, amém. Aí prende o cabelo, não tem problema a questão do vento, né? A mesma coisa da saia, né? Teve uma menina que estudou comigo na faculdade, que era da congregação cristã. Aí foi lá com uma saia e não sei se lá pode, né? Mas geralmente eu já estudei com umas 2 ou 3 gurias da congregação cristã, meninas da congregação cristã. E elas usam a saia um pouco abaixo do joelho, né? Aí naquela ocasião acho que a menina estava com vestido, deu um supetão de vento que a gente viu a peça íntima dela toda, o corpo dela todo, praticamente, barriga, tudo. A gente viu assim sem querer, porque ela estava lá, deu um supetão de vento de repente. Também é outra coisa para se vigiar também. Talvez se tivesse uma saia jeans não ia acontecer aquilo. Sim, não deve ser por obrigação. Se a irmã gosta de deixar o cabelo crescer e cuida, e tem esses cuidados na questão quando tem vento, e não tem problema. Agora que não pode editar dizer que aquela que corta o cabelo um pedacinho, uma coisa é pecado e tal. Enfim, ou que a pessoa que preserva o cabelo tem mais santidade que a outra. Enfim, tem essas questões, né? Agora, tem aquela que é vaidosa. E a Bíblia condena a vaidade. Que fica cortando o cabelo toda hora, todo instante. Eu não digo, o cabelo está muito comprido. Digamos, daqui a 1 ano, 2 anos, dá uma parada para arrumar certinho. Mas tem aquela que vai pro cabeleireiro toda hora, todo instante, né? Aí corta o cabelo de tudo quanto é jeito. Depois pinta o cabelo de tudo quanto é jeito. Enfim. Seria isso, mais ou menos, que seria equivocado, né? Agora, que o cortar não sei, que é pecado, pecado.
Por mais que muitas igrejas digam que sejam. É só você estudar que ali diz questão de costume. Olha o vento. Bom mesmo, né, é que eu não crescesse muito o cabelo. Eu, por exemplo, a minha questão é a barba. Eu, se eu tivesse uma maneira de. Claro, tem que gastar dinheiro, a gente é pobre. Para que não viesse mais barba no meu rosto, eu faria qualquer procedimento. Porque o que eu mais detesto é fazer barba. Aí por isso que às vezes eu deixo ela grande. Não é preguiça, é detestar mesmo. Porque se eu começar a fazer a barba do jeito que ela tá agora, esse aqui acho que tá uns 2 ou 3 dias, eu vou ter que fazer de 2 em 2, 3 dias, depois vai chegar um tempo que eu vou fazer de dia em dia, todo dia. Porque vai estar crescendo. É algo que assim eu detesto. E ultimamente meu cabelo está crescendo também de mês em mês, não sei por quê. Acho que é por conta da fase da. Mas com os cabelos, determinados cabelos, assim, é claro, o homem é diferente da mulher, mas às vezes atrapalha. E num dia de calor, né? Eu fico pensando, eu já tive cabelo um pouco comprido, numa época que eu não era cristão e tal. E aqui atrás, na nuca, fica aquele melado todo, né? Já tá aqui o meu, que aqui tá calor, pelo menos no meu quarto agora. E aquele cabelão aqui, aquela suadeira toda. Não é fácil, não. Mas a recomendação da Bíblia não é para rapar assim como o meu, né? Ou dessa forma como o meu aqui, para as mulheres. Ah, a saia muito colada também, que aparece tudo, né? Ou transparente também. Né? E é uma coisa que, puxa, às vezes você tá olhando lá pro lado de lá, sei lá, tá olhando lá pro céu, né? É porque aparece uma pessoa assim, na tua frente do nada, tu vê. Eu até tenho que confessar, hoje sem querer eu vi. Era uma pessoa de que é crente, né? Passou assim com uma saia transparente, eu disse, meu pai, acho que até era casado. Eu já disse, eu já estou aqui, tem que olhar para o céu para algum lugar. Por isso que às vezes é bom, né? Que Deus não faça isso comigo, mas é bom até ficar cego, né? Para não ver determinadas coisas, né? Por isso que a Bíblia diz, se o teu olho faz pecar, arranque-o, né? Porque ultimamente tá complicado. E às vezes a ímpia se comporta mais do que aquela que é cristã. Às vezes até a ímpia anda lá com uma roupa assim, meia, assim que você olha, meu, que roupa escandalosa, mas ela não é tão provocante ou lasciva, sensual, do que às vezes, perdão, uma cristã. Não sei se é o inimigo que lança ali algumas setas, talvez seja. Porque é visível isso. Somente uma mulher cristã aí que a gente já comentava isso há muito tempo atrás, quando até congregava. Não é fácil. Tipo entre os irmãos jovens, né? Sim, mas, claro, quer usar o cabelo, só que tem a questão do preconceito, o pessoal não falar, enfim. Eu não tô aqui para condenar cabelo, nem que tá cortado um pedacinho, nem aquele que tá comprido. Eu só estou dizendo à luz do evangelho que ali tem um aspecto cultural, né? E que não está lá na doutrina daqueles que vão ou não vão para o céu. Tipo, em 1 Coríntios 6, 9, 10 diz: os sodomitas, enfermidades, os adultos, os mentirosos, os beberrões, os glutões, esses não herdarão os céus. Lá não está escrito quem corta o cabelo, apara o cabelo, vamos dizer, faz um cortezinho pequeno no cabelo, vai para o inferno. Né? Não diz. Ou não entra no reino dos céus. Então a gente tem que parar para analisar. É mais um conceito cultural do que propriamente da doutrina do Senhor. Tem diferença de cultura, tem diferença de costume e cultura para doutrinar. Tem pessoas que chegam a dizer o seguinte: ah, Deus sabe até cada um.
dos nossos cabelos. Ele tem todos na sua mente, ou seja, ele sabe quantos cabelos nós temos. Então, nós não podemos cortar, porque as mulheres não podem cortar, porque ele sabe todos os fiapos. Olha, se corta os fiapos, não vai permanecer aqueles outros, né? Se corta um pouquinho, não vai ficar os mesmos fios, só encurtar. Enfim, muitas coisas da igreja foi ensinado um pouco errado por conta de ignorância, não entender o contexto. Lembrando que o apóstolo Paulo era uma pessoa erudita, falava bem de alguns termos que não davam muito para ser entendidos. Lembrando também que o Novo Testamento é escrito em grego e precisa, às vezes, pegar a palavra grega para traduzir bem certinho para o português. Claro que a Bíblia Almeida, ela é uma Bíblia muito interessante, a versão Almeida. Tem a versão nova VI, né? A NVI, ou Nova Versão Internacional, também é muito boa e até atual, que não deixa a desejar, que faz a gente entender realmente o contexto do grego, né? Nós não temos tantas traduções assim equivocadas. Mas quando às vezes surge a dúvida, é interessante pegar lá o dicionário grego, a Bíblia grega, entre aspas, né? Tem a versão original para... Original não, a cópia, né? Para falar. Mas em suma, dá para entender ali o contexto. Entra um espírito mal e influencia as pessoas a se vestir assim. Sim, verdade. E também tem a questão do vigiado homem, né? Mas mesmo assim, às vezes o homem pode estar vigiando, né? A tentação pode ser terrível. Só se tiver muito com Deus mesmo. Então tá aí, meus caros, a live já foi até longa demais, hein? Vamos ver, eu fiz mais anotações aqui. Vamos ver se eu disse quase tudo, né? Eu tenho feito ultimamente anotações para não se esquecer, porque eu ando muito esquecido de tanta coisa na cabeça. A gente anda esquecido de muitas coisas. Então, para finalizar, como eu disse, não é obrigatório. O pecado está no ato de cortar o cabelo igual o cabelo do homem, rapar e cortar rente, aparar um pouquinho, não como vaidade ou por vaidade, mas sim por querer, por estar atrapalhando, estar alguma questão ruim, né, com o próprio cabelo, ou seja, a mulher não se sente bem no sentido de estar com aquele cabelo muito grande, está tendo muita dificuldade para amarrar ou ficar solto, não dá mais, não tem pecado. Aí tem outra questão também. Às vezes o marido começa a questionar a mulher. Tipo, no caso da minha prima, ela se converteu há pouco tempo, o marido é descrente. E se o marido pedir para ela cortar o cabelo, ela deve cortar o cabelo ou não? É uma boa pergunta, né? A Bíblia diz que se o marido não quer separar, que é para continuar com ele, que a mulher santifica o marido. E se o marido começar, por exemplo, a pegar no pé dela e até dizer que quer separar por conta do cabelo muito comprido ou do costume que ela está aderindo agora, como é que fica? Ela vai perder o casamento em nome do costume ou da doutrina, entre aspas? Uma pergunta, uma indagação, né? Vai orar ao Senhor para que Deus converta o coração do homem a ser do jeito que ela quer? Eu já vi muitos casos, muitas pessoas dizer o seguinte: eu pintei o cabelo, que é outra questão, né? Eu pintei o cabelo porque o meu marido me achava muito velha. E aí, do pintar o cabelo, é vaidade ou não? É pecado ou não? A Bíblia fala que o ornamento dos velhos seja as vossas cães, os seus cabelos brancos, isso em Provérbios. Mas também não diz lá, naquelas cartas com relação aí para o inferno, para o céu, aquele que pintar o cabelo, aquela que pintar o cabelo. Vai lá, fala de mentira, aí muitos vão dizer, ela está mentindo, porque na realidade ela não é loira, não é morena,
não tem cabelo preto, castanho, mas sim branco. Bom, é uma outra questão. Inclusive, que a minha mãe nunca quis cumprir, ela sempre questionou isso, até hoje não é batizada, também por conta disso, né? Eu penso que, tirando o exagero de lado, é claro que é uma coisa meio que vaidosa, né? Mas desde que seja o mesmo cabelo de quando a pessoa nasceu, talvez eu teria problema. Talvez, né? Não estou dizendo que não tem. Agora são polêmicas, são coisas que às vezes a gente fica sem resposta, tem que pedir direção de Deus, oração para o Senhor falar, porque a Bíblia às vezes não é muito clara. Mas a gente também não pode criar dogmáticas, doutrina, colocar fardo pesado para os outros, sendo que a Bíblia não é muito clara. Por exemplo, nós temos um princípio no direito, na dúvida, favor ao réu, in dubio pro réu. Na mesma questão da Bíblia, em questões que tem dúvidas, benefício à pessoa. Deus não vai condená-la, porque não está claro, está indireto, não está expresso, está tácito, mais ou menos assim, para entender. Por um cabelo foi dado com sinal da autoridade diante dos anjos. Mas sim, nós lemos aqui. É aí que vem outra questão também dos anjos. Qual seriam os anjos? O anjo da igreja? O homem? Eu já vi comentários sobre isso. É claro que eu não creio que seja assim. Seja o anjo mesmo. Né? Mas nós vamos ler novamente essa parte do anjo aí. Porque, pense bem, aqui a Bíblia não está dizendo que o cabelo tem que ter. É isso que muitos não estão conseguindo compreender. O cabelo não tem que ter 1 metro. Não tem, vamos dizer assim, o tamanho do cabelo para que o anjo esteja ali. Ah, o cabelo de uma irmã é assim, do cabelo da outra irmã é assado? Não dá para aplicar essa mesma regra. Apocalipse não, 1 Coríntios 11. Agora eu encontrei. 10. Porque a mulher deve ter sobre a cabeça sinal de poderio por motivo dos anjos. Sinal de poderio. Tá. Aí o versículo 9 o que diz? Porque também o varão não foi criado por causa da mulher, mas a mulher por causa do varão. Portanto, a mulher deve ter sobre a cabeça sinal de poderio, porque por causa dos anjos. Todavia, nenhum varão é sem a mulher, sem um varão do Senhor. Então, a gente leu o versículo anterior e o versículo em seguida, para que não fique fora do contexto. O sinal de poderio que a mulher tem que ter dá a entender sim que seja o cabelo, por causa dos anjos. Mas Deus vai só cuidar da pessoa por conta do anjo? A Bíblia diz que os anjos acampam ao Senhor, aliás, a casa daqueles que temem ao Senhor. Então, por causa dos anjos, a mulher teria um privilégio dos anjos? O sinal de poderio aos anjos pode ser, a mulher vai ser, pense bem, a mulher é maior que o anjo? Não pode, porque o anjo está acima de todos os homens, todas as pessoas, seres humanos. Sinal de poderio por conta dos anjos. Poderio porque ela não é mais do que o homem não é mais do que ela, porque ela provém do Senhor, porque ela deve cumprir a vontade do Senhor, porque ela tem que se manter pudica, ela não pode ser prostituta, porque o Espírito de Deus só pode estar na vida daquela que esteja na sã doutrina do Senhor. É nesse sentido. Quando os anjos vieram na casa de Ló,
vieram por conta da corrupção de Sodoma e Gomorra ou por conta do justo Ló? Por conta do justo Ló. Se não tivesse um justo ali em Sodoma e Gomorra, os anjos não vinham. E aí ocorreu aquele caso que os homens perversos queriam copular com os anjos. E Ló disse: só tem minhas filhas, mas ele não queria as filhas, queria os anjos. Por isso que depois ficou o termo sodomia, remete a Sodoma e Gomorra, e ao coito polo ativo entre pessoas do mesmo sexo, homossexuais. Então veja bem, o anjo veio por conta do justo. No caso ali, por conta dos anjos, é porque os anjos do Senhor, a bênção do Senhor, o Espírito Santo de Deus vem sobre a pessoa que tem obediência. Ela usa o véu porque ela é mulher, diferencia do homem, e também usa o véu no sentido do cabelo, né? Porque diferencia do homem, o cabelo crescido, e diferencia das mulheres rameiras, que às vezes não só são rameiras, ou às vezes até não são, mas querem ser que homens. Às vezes querem ser lésbicas, ou às vezes querem ser maior que os homens, ponderadas, feministas. Também nesse sentido. A minha questão, Karina, é o seguinte, é que ali no texto não está o tamanho do cabelo. É isso que eu estou falando. Eu não estou dizendo que não é para estar com o cabelo comprido. O cabelo tem que ser comprido, mas o tamanho não é falado. Aí, como eu disse, uma irmã de uma nação africana tem o cabelo comprido dela vem até aqui, porque não cresce mais até aqui. A outra vem até os pés. Aí tem uma outra irmã que tem um cabelo, vamos dizer, até os pés, mas quer parar, deixar que ele venha até na cintura. Será pecado? É isso que eu estou falando. Eu não estou falando que a irmã tem que cortar o cabelo todo. É isso que eu estou falando. Eu coloquei cortar ali, mas é porque não deu para colocar mais no título. O certo era parar o cabelo. Sim, o cabelo foi dado com sinal de autoridade diante dos anjos. Aí vem a questão dos anjos caídos. Sim, é outra narrativa que fala, né? Interessante, tem três coisas aí com relação ao anjo: o anjo da igreja, o anjo caído, os anjos caídos e os anjos do Senhor. Agora, para analisar, Satanás, os anjos caídos vão sair, olha os exageros, vão sair da mulher porque ela tem o cabelo comprido. Quer dizer, ela pode estar em adultério, mas está com o cabelo comprido. O anjo vai ter medo do cabelo comprido. Ele não vai ter medo do sacrifício vicário na cruz do Calvário e que a pessoa aceitou a Jesus e vive em santidade, seja homem, seja mulher. Então a mulher só tem poderio sobre os anjos caídos por conta do cabelo, e não porque ela teme o Senhor de fato. Porque ela ora, ela jejua, se consagra. É só o cabelo. Não bate muito bem esse argumento. Eu sei que a Congregação Cristã do Brasil prega isso, entre outras pregam isso. Eu já ouvi falar isso, eu até não estava me lembrando. Você me fez lembrar sobre isso. A tua opinião, se ele casou com ela assim, vai ter que aceitar. É. Mas às vezes pode gerar problema de matrimônio. E eu já vi irmãs nessa situação, às vezes tiveram que pintar o cabelo, tiveram que cortar o cabelo porque o marido pediu. E aí, para analisar, não é o homem que tem autoridade sobre a mulher? Ela não tem que ser submissa? São questões. Sim, autoridade por conta da obediência, mas não necessariamente é por conta do cabelo em si. O cabelo em si, como diz, faz a diferenciação da prostituta e do homem e da mulher. É também um ato de obediência, mas não é só ele. Porque fosse assim, no Oriente Médio, acho que as mulheres são cabelo comprido, né? A maioria, né? Mas não aceitaram Jesus Cristo. Lá elas usam o véu. Compreende, né? Sim, o diabo é Jesus. Ficar com inveja da pessoa é pecado, pensar que não sabe isso.
A Bíblia diz que a inveja, ela é a podridão dos ossos. Caim matou Abel, né? Complexo de Caim e Abel. Enfim, eu dei essa minha opinião, né? Vamos encerrar. Não quero criar mais polêmica, dissensão. Só quero que você me compreenda o seguinte: não sou contra a mulher, e também entenda a luz da palavra que esteja correto. A mulher está com o cabelo comprido. Não sou contra a mulher que tem com o cabelo comprido. Tem que ter a diferenciação da mulher para o homem e também da mulher santa, da mulher que não é santa, que é ímpia ou é rameira e tal. É isso. E o que eu estou falando aqui é sobre, como eu disse naquele exemplo, uma mulher, o cabelo dela crescido vem até aqui, não cresce mais. A outra cresce até os pés. E uma outra cresce até os pés e ela não se sentiu contente e cortou pela metade. Porque ela viu a outra mulher que o cabelo dela não crescia tanto e não daria tanto problema no seu cabelo, e a outra. Aí muitos vão dizer assim: ah, cada um com o seu fardo. A irmã que vai controlar o seu cabelo por conta dele ser mais comprido. O que é que eu digo, né? Paulo falou ali do cabelo, era com esses dois focos: diferenciar a mulher do homem e a mulher santa da mulher não santa. É isso. Abraço, Deus abençoe a todos, boa noite, obrigado pela manifestação de todos. Até contribuiu para a gente pensar aqui. Não visa aqui exaurir esse conteúdo, acabar com ele, tem muitas das questões para falar, respeito a opinião de cada um. É para a gente pensar no outro lado, da outra forma, sobre isso aí, né? Que eu vejo também, se não for regra, por livre e espontânea vontade da pessoa, aqueles 2 casos ou 3 casos que eu falei, ambas, se tiver o temor do Senhor, não estarão pecando. E isso não é seria um falso profeta, né? É analisar o contexto. Vamos ver aqui se tem mais alguma mensagem que eu não li para encerrar. Opa, a Karine aqui. A Karine hoje está bem, hein? Bastante contribuição aí na mensagem. Isso é bom aqui para enriquecer o debate ou a explanação sobre o tema. Um tem homem que quer ser aproveitar a autoridade sobre a mulher. Sim, querendo obrigar a fazer vontade. Sim, a verdade tem que ser. A mulher tem, sim, tem que ser obediente ao marido, mas ao Senhor em primeiro lugar, claro, temendo a Deus. É verdade. E aí vai muito da fé, né? Mas aí que entra a questão, muito da fé da irmã. Se a irmã tem fé de permanecer do jeito que ela tá, e que Deus inclusive vai salvar o seu marido, ok. Mas tem aquela que às vezes não tem a fé. Aí se encaixa no texto que eu falei aos Romanos 14, tem que tolerar os enfermos na fé, os fracos na fé. Como eu disse, eu vivenciei não, não sou mulher. Eu vi, eu escutei irmãs da minha época, quando eu congregava, que fizeram alguma coisa errada com relação à sua aparência por conta do marido. E muitas delas até eram obreiras. Por exemplo, teve uma obreira que foi para uma festa de São João, porque o marido pediu. Ele disse que ele ia separar dela se ela não fosse com ele. Ela podia estar lá sem beber, sem nada, mas ele queria a companhia dela. E ela foi. E aí? Estava errado? Ou foi sábia, porque a mulher sábia edifica a sua casa. Pelo menos ela não perdeu o marido está com ela até hoje. E parece até que está quase se convertendo, se já não se converteu. Então tudo tem que ser analisado com seu cuidado. Porque é questão do foro ímpio. É a pessoa e Deus. Sim, não ter o cabelo crescido. É. Mas temos exemplos. Como já citei, Sansão e Absalão, que tinham cabelo crescido, faziam o voto de quê? De Nazireu, né? Eu sempre confundo, quando eu vou falar Nazireu, eu falo Narizeu. Acho que eu falei certo aí na live.
É que homem cara de pau, cara, mas é porque tem essas situações, por isso que eu tô falando. Não é nada que eu invento aqui ou que eu quero é, polemizar, ou sou falso profeta, ou quero deturpar a palavra de Deus. São situações. E eu gosto de escutar essas situações, ou de saber disso, para a gente falar, para a gente pensar, né? Mas é claro que tem algumas coisas que não dá para aceitar, né? Tipo, o marido quando abusa de fato da mulher. Mas isso não é bem um abuso, é, entre aspas, uma questão polêmica, né? Bom, eu tinha até preparado outro estudo sobre festas. Eu falei de festa aqui. Acho que eu vou fazer lá no conteúdo edificante, mas claro que não vai ser hoje, né? Não tem como, já estamos aí na madrugada. Talvez amanhã. Falar sobre festas. 7 festas que Jesus acompanhou, já que ele estava de acordo com o judaísmo, no seu período aqui na Terra. Falando até sobre o simbolismo dessas festas e também respondendo a pergunta: será pecado a gente comemorar alguma festa? Festa de aniversário, festa da firma, tá chegando aí o Natal, né? Os presépios, aliás, não seria o presépio, os amigos invisíveis, a ceia de Natal. Até naquele canal eu falei um pouco sobre isso, já no ano passado. Mas a gente vai falar sobre essas festas aí. Se eu posso ir, por exemplo, numa festa e tá todo mundo lá bebendo, mas eu não bebo. Tô dando bom testemunho. Tô lá tomando uma água, por exemplo. Ou numa festa da família, que todo mundo tá lá bebendo, mas eu tô lá dando bom testemunho. Enfim, sobre isso também falo. Tá bom, Deus abençoe a todos. Sim, tem que ver o que edifica ou não pôr na balança, é verdade. Paz de Cristo. Boa noite, Deus abençoe. Encerra.